mundo contemporâneo atravessa um processo de fragmentação que se desenrola em velocidade acelerada. Diariamente, testemunhamos o aprofundamento de fraturas sociais que ultrapassam em muito as disputas eleitorais rotineiras ou a mera alternância de poder institucional. Não se trata simplesmente do clássico embate partidário entre direita e esquerda, circunscrito a modelos econômicos ou a divergências sobre arrecadação fiscal. A fissura que se abre diante de nossos olhos é essencialmente existencial, antropológica e civilizacional. Ela atinge as próprias fundações sobre as quais o Ocidente erigiu sua compreensão de realidade, verdade e ordem moral. O tecido social, antes sustentado por consensos tácitos cultivados ao longo de séculos, está sendo tensionado por uma dinâmica de confronto permanente e desconstrução sistemática de certezas históricas fundamentais. No centro dessa transformação acelerada, nota-se a presença articulada de centros de poder, consórcios supranacionais e elites burocráticas que exercem influência desproporcional sobre a percepção pública global. Sem cair em personificações conspiratórias simplistas, constata-se um alinhamento orgânico de interesses voltados à engenharia social e à redefinição de paradigmas culturais. Esse ecossistema de influência não atua de maneira isolada, projeta sua força de modo coordenado em múltiplos setores estratégicos da vida pública e privada. Da reestruturação curricular nas instituições de ensino à homogeneização dos discursos nos grandes conglomerados de comunicação e entretenimento, constrói-se um ambiente no qual a dissidência é progressivamente marginalizada, deslegitimada e rotulada como uma anomalia moral inaceitável para a convivência pública. Essa engenharia estende seu alcance sobre esferas estruturantes da vida humana. No âmbito educacional, nota-se a troca do rigor intelectual e da transmissão do patrimônio cultural por um ativismo formativo que busca moldar consciências desde a infância. No campo moral, social e afetivo, ocorre uma ofensiva contra as estruturas basilares da sociedade, em especial a família e os laços comunitários orgânicos, gerando um indivíduo atomizado e suscetível à tutela estatal e corporativa. Paralelamente, os domínios da ciência e do debate climático são frequentemente instrumentalizados. A livre investigação empírica e o salutar ceticismo metodológico cedem espaço a consensos dogmáticos. Transforma-se a OCRIS, a autoridade técnica, em ferramenta de governança tecnocrática e justificativa para a centralização do poder sob o pretexto de crises existenciais contínuas. Nesse cenário complexo, os setores identificados com a esquerda política tornaram-se o instrumento operacional mais eficiente para a validação, difusão e aplicação dessas diretrizes. Munida de uma retórica amparada na promessa de redenção social e na defesa de minorias, a esquerda contemporânea converteu-se na fiadora retórica de projetos globais desvinculados das reais demandas das populações locais. O vocabulário do progresso, da tolerância e da inclusão é frequentemente empregado como manto ético para justificar restrições severas à liberdade de expressão, criar coerções legislativas e promover o cancelamento de qualquer reflexão que evidencie o descompasso entre a realidade empírica e as narrativas fabricadas por essas elites influentes. Do outro lado dessa disputa, surge um contingente expressivo que, em diferentes níveis de discernimento e clareza, rejeita a submissão a essa desconstrução deliberada da realidade. Esse polo, identificado sob a designação do conservadorismo, não expressa um apego saudosista e estéril ao passado, mas um princípio de preservação vital diante da dissolução civilizatória. Ser conservador, sob essa ótica, é resguardar os pilares perenes da civilização, a busca sincera da verdade,
o respeito à dignidade humana, a centralidade da família na transmissão de virtudes, a liberdade de consciência e o apreço pela herança legada pela história. É a recusa veemente de projetos utópicos que pretendem reinventar a condição humana por meio de decretos ideológicos e pressões institucionais. O embate atual, em última análise, transcende os limites partidários e atinge as raízes da consciência individual, da cultura e do próprio senso comum. Preservar a lucidez e o discernimento diante de discursos hegemônicos subsidiados por grandes corporações e organismos multilaterais é o grande dever daqueles que prezam pela integridade da vida em sociedade. Enquanto persistir a tentativa de moldar a percepção humana por meio de engenharias discursivas e narrativas artificiais, a resistência conservadora continuará atuando como um contraponto indispensável, sustentando que a verdade objetiva, as leis naturais e a liberdade genuína permanecem inegociáveis frente a qualquer projeto de hegemonia cultural e política.